direito de ser o que a gente quiser. As pessoas trans são uma parcela da população que sofre com essa questão estética, né? Mas essa questão da padronização estética da beleza e do corpo perfeito, ou do tipo de corpo que é masculino ou feminino, ele atinge todas as pessoas. Desde os 4 anos, mais ou menos, que eu me percebi como diferente, como sendo do gênero masculino depois, né? No ensino médio, quando eu estava assim, me descobrindo, o pior para mim foi quando eu tive a cabeça enfiada na privada, dentro do banheiro. Tinha uns 8 anos de idade e eu atravessei a pracinha com a minha mãe, de mãos dadas, e aí começaram a chamar Maria Homem, eu queria morrer, porque eu sabia que era comigo, eu sabia que minha mãe estava ouvindo e percebendo, e eu não conseguia dizer nada, e eu fingia que não era comigo, e as lágrimas começaram a escorrer, e foi muito, muito forte para mim. É uma violência muito grande para uma criança. Eu era obrigado a usar o masculino, então quando os meninos não iam atrás de mim para me assediar, era para me hostilizar. Eu deixei até depois de brincar na pracinha, passei a brincar só no quintal da minha casa, por conta dessa violência verbal, né? Então eu passei por aquilo que a gente chama assim de fases de descobertas, né? Eu, quando criança, acharam que era um menino, mas eu não me identificava como menino, não tinha identificação nenhuma com o universo que diziam que era dos meninos, então automaticamente me nomeavam, me rotulavam de homossexual, de gay, de viadinho. Então eu cresci até por volta dos 10 anos, mais ou menos, achando que era então um menino gay. Bom, eu nasci em 1950, numa época em que não havia nem a palavra trans, nem a palavra gay. Eram entendidos e transformistas, era completamente diferente. Eu desde pequena dava sinais de não ser o que as pessoas esperavam. Então dos 5 aos 12 eu acabei morando na rua por uma questão de dificuldade em casa do meu pai de lidar comigo, né? Eu não correspondia à expectativa de masculinidade que ele tinha. E a minha família, depois que eu cresci, né, eu cresci sem saber quem eu era em termos de rótulo, que hoje todo mundo foge dos rótulos, mas eu procurava um para poder saber quem eu era um ET, né? Porque eu não me identificava nem com os héteros, nem com os homos, e depois a palavra trans eu só vim descobrir aos 26 anos de idade, quando começa, isso em 1977, em plena ditadura militar, é que começa uma equipe pioneira no Povo Filho a estudar o transexualismo, que até hoje é considerado uma doença, né? Uma doença mental. Eu não sou uma mulher presa no corpo de homem, o meu corpo é o corpo da Bárbara, que é uma mulher transexual. Então, que a sociedade entenda e respeite a Bárbara como a Bárbara é. Mais forte mesmo, mais pesado foi obviamente a relação com meu pai, que, né, as características que eu coloquei, né, 84 anos, mineiro, militar, uma outra geração, uma outra visão. Ele é da época que homossexualidade era homossexualismo, era chamado de pederastia e era crime, né? Todo quarto casamento, há 21 anos já, sou um cara apaixonado pela vida e pelo amor. Então é bem difícil, assim. E aí eu comecei a apanhar muito cedo dele por causa disso, assim. E eu apanhava nesse sentido, vira homem, se comporta igual homem, senta igual homem, fala igual homem. Era tudo nesse sentido. Bom, eu casei 4 vezes, né? Eu sempre digo, o bom do amor é poder amar várias vezes. Né? Quando o correto é a gente entender e a sociedade entender que o meu corpo não é errado. Eu não estou no corpo errado, o meu corpo é certo. Eu estou no meu corpo. A sociedade é que é errada em não me aceitar como eu sou. Bom, eu me formei enquanto uma identidade feminina em psicologia. Eu fui professora de 3 universidades aqui no Rio de Janeiro.
comecei a fazer mestrado. No seu círculo social, na sua vida social do cotidiano, você não encontra pessoas trans trabalhando em loja, no shopping, frentista, você não vê. Você só vê essas pessoas ou em posições midiáticas ou na prostituição, à noite ali na esquina. Então você acaba achando que é só para isso que você serve. E eu precisava de documentos. Naquela época eu não podia entrar na justiça, porque nenhum juiz me daria mudança de identidade. Então eu fui no cartório e tirei toda uma documentação masculina para poder trabalhar e sobreviver. E com isso eu me tornei um analfabeto, eu perdi todo o meu currículo escolar, não pude mais ter consultório, que eu tinha um também, além de lecionar, e me tornei um analfabeto e passei 30 anos escondido para não ser preso. É ruim, assim, porque você não consegue entender por que você não é apta, por que você não pode estar naquele lugar, por que eu não correspondo ao perfil daquela empresa para aquela função. Eu adoraria que o gênero deixasse de ser um dispositivo fundamentador da patologia trans. Eu acho que usar o gênero como uma forma de discriminar as pessoas é um absurdo. A gente precisa acolher essas pessoas. A gente precisa entender e aceitar no sentido de que é apenas mais uma característica do ser humano e dessa pessoa em especial, né? E eu sou totalmente favorável à desconstrução do gênero, eu sou favorável à quebra do binarismo de gênero, que só existem homens e mulheres. Eu sou a prova cabal que isso é uma mentira, uma hipocrisia. Eu acho que cada um tem o direito de ser o que quiser. Que a gente caminhe para uma integração social que humanize as pessoas trans e nos coloque nesse lugar normal de pessoa, de ser humano, como qualquer outro. Quem se sente diferente, não se sinta culpado por isso, se sinta privilegiado.